Olá pessoal, mais uma aula aí que a gente vai ministrar agora, continuando aí nossa grade curricular do ano. E o nosso tema de hoje vai ser a equação da reta. O que a gente tem aí sobre a equação da reta? No estudo da geometria analítica, o que a gente pode fazer? A gente consegue associar, certo? A cada reta uma equação. Cada reta na geometria analítica, ela possui uma equação. E a essa equação que a gente denomina exatamente o nome de equação da reta. E é isso que nós vamos estudar nesse tópico aí. As diferentes formas da gente descobrir, formular a equação daquela reta, pelos pontos que ela possui, pelo ângulo que ela forma, dentro de um plano cartesiano. A primeira maneira que a gente possui é essa, ó, equação da reta, conhecido um ponto e o coeficiente angular. A gente viu na aula passada o que era o coeficiente angular, como calcular um coeficiente angular de uma reta, dados os pontos. E nessa aula, esse tema vai continuar vigorando. A gente vai precisar pegar esses conhecimentos que a gente aprendeu na aula anterior e utilizar ela agora. A equação da reta, dado um ponto e o coeficiente angular, eu posso descobrir ela utilizando esse pequeno mecanismo, onde eu tenho y menos y0. Y0, pessoal, vai ser o que? Vai ser o meu y do ponto que eu conheço. Isso é igual a m, que é o nosso coeficiente angular, vezes o x menos o x0. X0 vai ser o que? A coordenada x do meu ponto que eu conheço. Tendo o ponto e tendo o coeficiente angular, a gente promove apenas a substituição dentro desse arcabouço aqui, dentro desse mecanismo, e efetua os cálculos necessários até chegar a uma equação perfeita, que a gente vai demonstrar ela agora. Olha um exemplo aí para a gente fazer. A equação de uma reta que passa pelo ponto A, 4 menos 3, e tem coeficiente angular m igual a menos 2, é dada por, olha aqui nosso coeficiente angular, eu tenho um ponto e eu tenho um coeficiente angular. Logo, eu posso, utilizando aquele mecanismo que eu mostrei anteriormente, tá ele aí novamente, eu fazer as substituições. Lembra aqui, ó, o que é que eu vou substituir? Eu vou substituir, ó, o y0. Eu vou substituir por menos 3. O m é meu coeficiente angular, que é menos 2. E o x0, que é o 4. Eu vou substituir esses três pontos aqui. Então, como é que eu vou ficar? Ó? Eu vou ter y menos o menos 3 igual a menos 2 vezes x menos 4. Vou pegar aqui, ó, o menos 2 e multiplicar por x e o menos 2 multiplicar por menos 4. E aqui também eu vou fazer essa multiplicação. Menos vezes menos vai dar meu mais, né? Então, y vai ficar mais 3 igual menos 2 vezes x, menos 2x. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 4 dá 8. Aqui, pessoal, só vou fazer arrumar. Vou levar esse mais 3 para o segundo membro. Ele vai virar o que? Um menos 3. Ele vai passar um menos 3. 8 menos 3, que é a única conta que eu vou fazer, eu sei que vai dar igual a 5. Então, arrumando, eu vou ter o que? Eu vou ter que y vai ser igual a menos 2x mais 5. Ok? Essa daí
foi a minha equação da reta que passa pelo ponto A e tem um coeficiente angular menos 2. A gente vai ver como a gente chama esse tipo de equação da reta. Adiantando logo para vocês, essa daqui é a chamada equação reduzida da reta, que é uma forma simplificada, uma forma menor de apresentar essa equação. A gente vai ver que existe uma outra tipo de equação da reta, que não muda, é a mesma coisa, é simplesmente a forma de apresentar uma equação em relação a outra, ok, pessoal? Continuando, a gente tem o seguinte. Agora nós vamos ver aquilo que eu falei anteriormente, ó, a equação reduzida da reta. Então, o que é uma equação reduzida da reta? Equação reduzida da reta é toda equação que aparece nessa fórmula aqui, ó. Y igual a m vezes x mais n. Essa forma. Ou seja, o y aparece destacado no primeiro membro, igual ao coeficiente angular multiplicado pelo x. Observe, pessoal, o seguinte: o coeficiente angular ele vem sempre acompanhado da letra x. E o n é um termo que está sozinho, que está independente. É o termo só. Essa daí é a nossa equação reduzida da reta. E eu chamo agora, e eu tenho aí um novo conceito, ó, que é o conceito do n. O que é o n? É o nosso chamado nosso coeficiente linear. O que é esse coeficiente linear? Ele é que determina aonde é que a reta interseta, corta a letra, o eixo x no plano cartesiano. É ela que diz, ó, o eixo x está cortando no 5, está cortando no menos 3. Professor, como é isso? Vamos supor que o seguinte, a seguinte equação da reta. Y é igual a x mais 4. Certo? Esse 4 está dizendo o que, ó? Eu estou fazendo aqui no plano cartesiano, está dizendo, ó, 1, 2, 3, 4. Como ele é positivo, então ele é aqui em cima. Está dizendo que essa reta está cortando aqui o eixo Y, ó, no ponto 4. Pode estar cortando para cá, certo? Quem é que vai definir se é para esse lado ou se é para esse lado? É o coeficiente angular. O coeficiente angular é que define. Vai depender do ângulo. Mas eu já sei que ela vai passar por o ponto 4 no Y. Porque quem define isso é o coeficiente linear. Ok, pessoal? Isso aí a gente tem que guardar essa informaçãozinha, que ela vai ser muito útil na resolução aí das nossas atividades. Então, ó, a representação geral é Y é igual a m, que é o nosso coeficiente angular, mais n, que é o nosso coeficiente linear. Vamos guardar, pessoal, é importante guardar essas pequenas informações. São informaçõezinhas que vão nos ajudar. São conceitos que vão nos auxiliar nas resoluções. Ok? Então, o que é que eu tenho aí? A partir da equação reduzida, a equação reduzida a gente afiou até como uma maneira de achar ele. Eu tenho, se eu tiver um ponto e tiver o coeficiente angular, eu consigo já achar a equação reduzida. E a equação, e a segundo tipo de equação que a gente tem é a equação geral. O que é a equação geral? Equação geral da reta, a gente vai ver o que? Como é que a gente representa a equação geral? E como é que a gente encontra? Eu posso achar a equação geral da reta utilizando aquele mesmo esquema anterior, onde eu tenho apenas um ponto e tenho um coeficiente angular? Posso. Mas eu também posso utilizar a equação geral da reta utilizando o esquema, essa forma aqui,
que é o que? A gente encontrar o determinante. Como é uma reta, a gente sabe que os pontos vão estar alinhados. Se lembra quando a gente estudou condição de alinhamento de 3 pontos? A gente utilizava o que? A regra de Sarros. A mesma regra a gente vai utilizar aqui, só que a gente vai ter uma diferenciação. Se lembra quando a gente tinha 3 pontos que a gente alinhava aqui os 3 pontos um embaixo do outro, completava aqui a segunda coluna apenas com 1, certo? Aqui a gente só vai ter o que? 2 pontos. Então o que é que a gente vai fazer? Na primeira linha, ela sempre começa com x e y. A gente vai completar aqui com x, y e 1, ok? Na segunda linha, eu vou botar o primeiro ponto, que eu chamei de xa, ya, completo com 1. Na terceira linha, o segundo ponto, xa, ya, completo com 1. Daqui a gente vai achar o determinante utilizando a regra de Sarrus. A mesma regra, a mesma forma que a gente fez na nossa aula de condição de alinhamento de 3 pontos. Para isso, ó, vamos usar fazer um pequeno exemplo. Diz o que? A reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3 e B, 2 e menos 3, a gente pode definir a seguinte equação da reta. Olha como é que vai ficar, pessoal. Trouxe aqui a questão novamente para cá. O que é que a gente vai fazer? Olha aqui os pontos, quais são? Menos 1 e 3. E depois B, 2 e menos 3, ok? Então como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar da seguinte maneira. Eu vou montar nossa matriz da seguinte forma. Lembre-se, na primeira linha o que foi que eu fiz? Eu coloquei o x, o y e o 1. Professor, sempre na primeira linha vai ser x, y e 1, sempre, ok? Sempre na primeira linha x, y e 1. Na segunda linha eu botei os pontos A. O ponto A, menos 1 e 3. Aqui o ponto A, menos 1 e 3. E aqui completei com 1. E na segunda linha, botei o ponto B, 2 e menos 3, 2 e menos 3. E também completei com 1, ok? Ok, pessoal? Agora, a regra de Sarrus manda a gente fazer o quê? Manda a gente pegar a primeira coluna, que é essa, e a segunda coluna, que é essa, repetir aqui no lado. Tá aí. Eu fiz desse jeito aqui. E agora, pessoal? Agora nós vamos calcular conforme diz a regra. A regra diz o quê? Que eu vou somar a diagonal principal. Diagonal principal, eu começo o quê? Da esquerda para a direita. Então, a primeira diagonal principal é x, 3 e y. Então, eu multiplico ela e o resultado eu vou somando. Eu vou somar o resultado dos produtos da diagonal principal e subtrair pelo resultado dos produtos das diagonais secundárias. Então eu tenho x vezes 3, 3x, 3x vezes 1, 3x. Tá aqui minha primeira resposta. Agora eu vou somar com quem? Y vezes 1 dá y, y vezes 2, 2y. Tá lá. Agora eu tenho minha terceira diagonal. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Porque mais vezes menos dá menos. Menos 1 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. 1 vezes 3 dá 3. Então mais 3. Certo? Agora, subtraindo. Então vai ser menos. Lembre-se que tem um menos aqui da fórmula, certo? Vai aparecer já um menusinho aqui na fórmula. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Então, lá, menos 6. Aqui, aparece novamente um menuzinho lá da fórmula. X menos 1, x. X menos 3 dá menos 3x. Com o menuzinho daqui,
vira mais 3x. Então, ó, lá mais 3x. Aí, mais um menuzinho que aparece, como é diagonal secundária, sempre começa com menos. Então, x vezes 1. Opa, isso aqui a gente já fez. É com esse aqui. Y vezes menos 1, menos y. Y vezes 1 dá menos y. Com o menuzinho daqui, vai virar mais y. Então, ó, mais y lá. Tudo isso tem que ser igual ao quê? Igual a 0. Ok? É como se aqui tivesse já o igual a 0. Então, lá, tudo isso igual a 0. Então, pessoal, o que é que eu vou fazer? Só vou arrumar, ó. Vamos juntar os x. 3x com 3x, ó. Dá 6x. Vamos ajeitar o y. 2y com y. Isso aqui, ó. Vamos só arrumar. Então, 3x mais 3x dá 6x. 2y mais y, 3y. Mais 3 menos 6 dá menos 3. Tudo isso igual a 0. Só, ó. O que é que eu vou fazer agora? Eu só vou reduzir aqui um pouco mais essa reta. O que? Eu vou simplificar esses valores. Porque tem 6, 3 e 3. Eu posso dividir tudo isso por 3. Para ficar um valor menor. Uma reta mais compacta, assim, podemos dizer. Simplificar. 6 dividido por 3 dá 2. Mais 3 dividido por 3 sobra só o y. Menos 3 dividido por 3 sobra só 1. Tudo isso igual a 0. Essa daí, pessoal, termina é minha equação reduzida da nossa reta. Simples. Reduzida não, equação geral. Você observe, pessoal, que ela é o quê? Qual a diferença para a equação reduzida? Que na equação reduzida o y ficaria sozinho e esses dois aqui estariam do outro lado, certo? Na equação geral, o que é que eu faço? Eu ponho tudo para o lado só e do outro lado fica apenas quem? Apenas o zero. Diferença é praticamente essa. Então, da equação geral, eu posso ir para a reduzida? Posso. Da equação reduzida, eu posso ir para a geral? Também posso, ok?